Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Este é o quarto vídeo do estudo guiado do livro Limite Zero. E nessa aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Diferente das outras aulas em que nós estávamos estudando para cada aula 2 capítulos, hoje a gente vai fazer somente o capítulo 6 para o vídeo não ficar tão extenso, já que no vídeo anterior fazer os 2 capítulos juntos deixou o vídeo bem longo. Mas se você que está fazendo esse estudo junto comigo gosta de vídeo longo, deixa nos comentários para mim qual é a sua preferência. Se a gente faz vídeos mais curtinhos e divide em mais aulas, ou se tudo bem se a gente for deixar esse vídeo um pouco mais longo. Se você está chegando aqui agora, eu vou deixar aqui em cima nos cards a playlist para você acompanhar essa aula comigo. Lembrando que, para o seu bom entendimento, é muito importante que você assista desde o primeiro. Vamos lá? Capítulo 6, Eu Te Amo. E esse capítulo começa aqui na página 67. E eu já vou começar lendo junto com vocês. Bem no início desse capítulo tem uma epígrafe do Dr. Israel Kala Hewlett, muito linda. Nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu em primeiro lugar. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sobre a forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. Ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a imperfeição sobre a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, reprovação e pobreza. Israel Kala Hewlett. Ele já começa aqui esse capítulo com essa epígrafe bastante sugestiva para a nossa própria reflexão, falando um pouco sobre o poder dos nossos pensamentos. Esse capítulo 6, ele vai ser um capítulo, já adiantando um pouquinho para vocês, em que a gente vai entrar em contato com muitas questões que geram, às vezes, muito julgamento. Então, eu quero que você faça essa leitura comigo, assim como o Joy vai falar aqui no livro, com o coração e a mente bem abertas, pois somente assim você vai conseguir extrair o melhor de tudo isso que o livro tem para ensinar para nós. Ele vai dar continuidade em toda a experiência do Joy lá no seminário do Dr. Hewlett. Lembra que nas aulas anteriores o Joy estava lá no seminário conhecendo o Dr. Hewlett? Esse capítulo inicia com ele ainda dentro do seminário, contando algumas experiências que aconteceram lá. Aqui na página 67, o Joy diz o seguinte: sempre fui competente em ser uma esponja e captar as ideias, simplesmente me permitindo ficar aberto a elas. Enquanto eu estava sentado nesse meu primeiro evento, comecei a achar que a minha única função na vida era dizer eu te amo para qualquer coisa que surgisse no meu caminho, quer eu considerava boa ou má. Estava ficando claro para mim que a mente não tem nenhuma ideia do que está acontecendo, de modo que tentar encontrar uma explicação lógica era por si só uma receita para o fracasso. Dr. Hewlett enfatizou repetidamente que existem 15 informações disponíveis para a mente consciente, mas 15 milhões estão acontecendo em qualquer momento escolhido. E você vai se lembrar que nas aulas anteriores a gente já tinha falado sobre isso, né? É praticamente um consciente para 1 milhão inconscientes. Então, todas essas questões que estão acontecendo no nosso inconsciente, elas são absorvidas dentro de nós, gerando os programas, lembra lá dos programas? Elas vão sendo registradas, fazendo com que a gente comece a experimentar a vida
de uma forma muito mais inconsciente do que consciente. Admito que grande parte disso parecia sem sentido. Veja que o próprio Joey estava tendo dificuldade em lidar com tudo isso, né? A partir de aqui, gente, o Dr. Hewlett vai começar a contar algumas histórias que foram acontecendo dentro do seminário. Eu não vou ler esse trecho aqui para a gente poder seguir com a nossa aula, poder aproveitar melhor o tempo, mas para você entender qual é o contexto da situação, eles vão começar a fazer um diálogo aqui a respeito da aparição de espíritos, de ver espíritos. Então aqui embaixo, eu já estou aqui na página 68, o Joey diz o seguinte: sou um cara muito mente aberta, mas essa conversa de espíritos, almas possuídas e fantasmas que usam o banheiro à noite era um pouco demais até mesmo para mim. Ainda assim, eu não desisti. Queria conhecer os segredos supremos da cura para poder ajudar a mim mesmo e os outros a alcançar a riqueza, a saúde, a felicidade. Nunca imaginei que eu teria que andar pelo mundo invisível e entrar na zona limítrofe para fazer isso. Então esse capítulo ele vai falar muito sobre você sair da sua zona de conforto. Como esse é um estudo guiado, e você que está me acompanhando já percebeu que eu não leio na íntegra página por página, porque eu estou ajudando vocês a compreender o livro e principalmente extrair a essência do que é o Ho'oponopono. Mas se você quiser ler o livro na íntegra, eu vou deixar aqui nos comentários um link para você poder fazer a compra do livro. Combinado? A coisa mais fácil a se fazer era simplesmente dizer eu te amo o tempo todo. Foi então tudo o que eu fiz. Lá na página 69, o Joey vai começar a contar como foram as experiências próprias que ele teve usando o Ho'oponopono. Nos capítulos anteriores, a gente já aprendeu um pouco como se pratica. Mas para recapitular aqui com vocês, a gente vai entrar em conexão com o divino, com o amor, e no processo de concentração, a gente vai repetir o mantra, que são as 4 frases do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então o Joey vai contar uma história. Certa noite, quando fui ao banheiro, senti o início de uma infecção urinária. Eu disse, eu te amo para o divino, enquanto sentia a infecção. Logo me esqueci dela e de manhã ela tinha desaparecido. Então, além do Joey entrar em conexão com o divino e dizer o eu te amo, o que a gente pode extrair aqui dessa história? Existia fé, concentração e intenção. E esses 3 ingredientes, eles são muito importantes para a sua prática de Ho'oponopono. Quanto mais concentrado você estiver e quanto mais firme for a sua intenção nesse propósito, mais você vai conseguir extrair e perceber o poder do Ho'oponopono. Ele vai continuar contando algumas experiências dele, e eu vou ler com vocês também na página 69 uma experiência que ele teve, que eu achei que foi fantástica. E ele conta que ele sempre estava tentando fazer o melhor dele dentro do Ho'oponopono, mas assim como qualquer ser humano, a vida dele continuava com desafios nos conflitos de relacionamentos. Eu estava tentando fazer o melhor que eu podia para purificar qualquer coisa no momento, quer eu tivesse ou não consciente dela. Vou dar um exemplo rápido de como isso funciona. Um dia, uma pessoa me enviou um e-mail que me deixou irritado. No passado, eu lidaria com a situação trabalhando as minhas questões emocionais críticas ou tentando ponderar com a pessoa que me enviou a mensagem desagradável. Dessa vez, decidi experimentar o método do Dr. Hewlett. Fiquei repetindo em silêncio
sinto muito e eu te amo. Eu não estava dizendo essas coisas para ninguém em particular. Eu estava simplesmente evocando o espírito do amor para que curasse dentro de mim o que estava criando ou atraindo a circunstância externa. Uma hora depois, recebi outro e-mail da mesma pessoa, no qual ela se desculpava pela mensagem anterior. É importante ter em mente que eu não tomei nenhuma medida externa para obter esse pedido de desculpas, nem mesmo respondi ao e-mail. No entanto, dizer eu te amo, de alguma maneira, corrige dentro de mim o programa oculto limitante do qual nós dois estávamos participando. Esse processo nem sempre envolve resultados instantâneos. A ideia não é obter os resultados, mas sim alcançar a paz interior. Quando você faz isso frequentemente, obtém os resultados que queria originalmente. Certo dia, por exemplo, um dos meus funcionários me deixou na mão. Ele deveria terminar um trabalho em um projeto importante e tinha um prazo final urgente. Além de não terminar, ele parecia ter desaparecido da face da terra. Eu não aceitei isso muito bem. Embora quando isso aconteceu, eu já conhecesse o método do Dr. Hewlett, achei muito difícil dizer eu te amo, quando tudo o que eu queria dizer era eu quero te matar. Sempre que eu pensava no meu empregado, eu sentia muita raiva. Ainda assim, fiquei repetindo eu te amo, por favor, me perdoe e sinto muito. Eu não estava dizendo isso para ninguém, eu estava dizendo por dizer. Certamente, não estava sentindo amor. Na verdade, levei 3 dias me dedicando a esse processo antes que eu chegasse perto de encontrar a paz dentro de mim mesmo. E foi então que meu funcionário apareceu. Ele estava na prisão e me telefonou para pedir ajuda. Eu o ajudei e continuei a praticar eu te amo enquanto lidava com a situação. Embora não visse resultados instantâneos, o fato de eu ter encontrado a paz interior foi um resultado suficiente para me fazer feliz. E de algum modo, naquele ponto, o meu empregado sentiu o mesmo. Foi então quando ele pediu a um carcereiro para usar o telefone e me telefonou. Enquanto eu falava com ele no telefone, pude obter as respostas que eu precisava para concluir o meu projeto urgente. Percebem o quanto essa questão da gente entrar em uma vibração elevada, entrar em conexão com o amor, com a divindade e realmente ter uma intenção sincera de encontrar a nossa paz, faz com que a nossa sintonia energética ela aumente numa vibração que permite a solução de muitas questões. Quando eu penso nisso, eu me lembro muito, vou abrir um parêntese aqui, para quem ainda não me conhece, eu sou consteladora familiar e sou Theta Healer. Então, dentro dos estudos de constelação, a gente estuda muito um processo chamado de ressonância magnética, que é como que a gente ressoa energeticamente com as pessoas à nossa volta. Existe também uma teoria chamada o centésimo macaco, que eu vou contar ela para vocês aqui de uma forma bem sucinta, só para poder ficar mais fácil da gente conseguir ilustrar como que esse processo do Joey trabalhar nele, o eu te amo, fez com que ele entrasse em uma ressonância com o funcionário preso, para que ambos conseguissem resolver essa situação. Então, de uma forma bem sucinta, o centésimo macaco é uma teoria da biologia sobre a evolução das espécies. A teoria do centésimo macaco, ela fala o seguinte, ela conta a história de um biólogo que estava estudando macaquinhos.
E ele estava estudando macacos em uma determinada ilha e ele percebeu que os macaquinhos daquela ilha começaram a lavar a batata doce para eles comerem as batatas limpinhas. E ele estava em correspondência com outro amigo que também estudava um grupo de macaquinhos em outra ilha, ou seja, uma ilha aqui, outra ilha lá, em que não existia conexão entre os animais de uma ilha e da outra. E quando os macaquinhos começaram ali a lavar aquelas batatas, ele achou aquele comportamento muito inusitado, muito curioso. E ele contou para o amigo dele que na ilha que ele estava, os macaquinhos lavavam as batatas. E os dois começaram a perceber que quando 100 animais daquela ilha A lavavam as batatas, quando esse comportamento de lavar a batata, ele tomou uma proporção de uma maneira que 100 daqueles indivíduos já faziam isso de lavar a batata, essa informação, lavar a batata antes de comer, ela ganhou uma proporção energética tão grande que ela se espalhou no que a gente chama de inconsciente coletivo, de uma forma que os macaquinhos da ilha B, de uma forma misteriosa, né, começaram a lavar as batatinhas também. Então isso mostra para nós que mesmo que não exista um contato físico entre um indivíduo e outro indivíduo, quando há uma intensidade energética muito grande, uma intenção muito forte sobre algo, essa informação ela vai ser enviada para o nosso inconsciente coletivo de uma forma que as pessoas que estão, né, nessa conexão com esse inconsciente, elas captam essa ideia e isso acaba ressoando no todo. E é exatamente esse ponto, gente, desse inconsciente coletivo, que quando o Dr. Israel Kala Hillel fala para nós que quando nós estamos nos purificando, a gente consegue movimentar tudo em torno de nós, que o Ho'oponopono atua. Porque quando eu estou lá no meu processo de conexão com a divindade, de conexão com o amor, fazendo essa purificação em mim, a minha intenção é tão grande que em torno de mim forma-se um campo que vai sendo liberado, né, para poder ficar disponível para quem estiver ressoando nessa mesma frequência. Por isso que o Ho'oponopono acaba de, em algum nível, a gente conectando com outras pessoas. Você vai se lembrar que talvez no primeiro ou no segundo capítulo, o Joy conta que ele é um escritor. Lá no texto, no vídeo de introdução, ele até comenta que um dos milagres que ele experimentou na vida dele está relacionado com a parte dele enquanto escritor. Aqui na página 71, a gente vai relembrar esse ponto de que ele é um escritor de livro e o Dr. Hillel, trazendo essa questão do inconsciente coletivo, faz a seguinte colocação para ele. Dr. Hillel me disse que à medida em que eu for me purificando, as vibrações do meu livro aumentarão e todo mundo sentirá isso quando o ler. Em resumo, à medida em que eu fosse me aprimorando, o mesmo aconteceria com os meus leitores. Perguntei então o que aconteceria com os livros que já foram vendidos e que estão lá fora. O livro dele foi um best-seller e teve muitas numerosas edições, e agora ele ia começar uma nova edição desse livro. Então o Dr. Hillel diz o seguinte para ele: aqueles livros não estão lá fora, explicou ele uma vez mais, me confundindo com a sua sabedoria mística. Eles ainda estão em você. Em resumo, não existe um lá fora. Basta dizer que sempre que quiser melhorar algo em sua vida, desde as finanças até os relacionamentos, você só precisa procurar em um único lugar, dentro de si mesmo. Vamos pegar aqui esse ponto dele enquanto escritor. Ele foi lá e escreveu o livro.
Por mais que o livro esteja materializado, alguém foi lá, imprimiu, fez a editoração e o livro se tornou um material aqui palpável. Concorda comigo que a essência desse livro, a sabedoria energética desse livro está dentro do Joy? Se todo esse material está dentro do Joy, é uma energia essencial criada por ele. Enquanto a energia está nele, tudo que está materializado aqui fora é uma projeção externa daquilo que está dentro dele. Então, mesmo que esse livro impresso já tenha sido disponibilizado para muitas pessoas, o livro é só a materialização energética da energia que está nele. Ou seja, todas as vezes que ele vai se limpando, vai se purificando e vai se trabalhando, a energia do livro vai sendo modificada e vai sendo alterada também. Por isso que agora há pouco eu falei para você, esteja com a mente bem aberta, com o coração bem aberto e deixa nos comentários todas as suas dúvidas, porque esse capítulo, para quem não tem um entendimento sobre energia, ele é um pouquinho confuso mesmo. Mas a gente sempre vai levar em consideração que dentro da física quântica, tudo é energia. E tudo que está em volta de nós é uma projeção, assim como a gente já viu nos capítulos anteriores, daquilo que está dentro de mim. Então, aquilo que está aqui dentro vem para o lado de fora de uma forma projetada e cria a realidade que a gente enxerga. A nossa mente consciente, ela nem sempre consegue compreender todas essas questões do nosso inconsciente. E às vezes criam-se muitas resistências, muitos julgamentos, principalmente quando a gente está lidando com algo que a gente não conhece. Porque aquilo que é novo, aquilo que é desconhecido, às vezes gera em nós algum tipo de medo, algum tipo de desconforto. Ainda assim, faça como Joy. Continue estudando junto comigo, porque lá na frente tudo isso que a gente está falando vai fazer muito sentido para você. Aqui na página 71, o próprio Joy comenta: nem todo mundo no evento entendeu a essência do que o Dr. Gulen estava falando. Gente, se o pessoal lá no curso, junto com o Dr. Gulen, teve dificuldade de compreender, imagina para quem está chegando aqui e às vezes nunca ouviu falar sobre conceitos de energia e ainda está muito no comecinho. Então vai com calma, assiste todas as aulas, continua no estudo comigo, que logo vai fazer sentido para você. Lembra nos vídeos anteriores, quando a gente estava conhecendo um pouco do Joy, e que na história do Joy ele conta para nós que ele sempre foi um buscador de autoconhecimento, uma pessoa que já viveu muitas experiências? Então, aqui na página 72, ele vai contar para nós que em uma dessas experiências, com um sábio que se tornou um mentor dele, ele descobriu a importância de receber um novo nome. Então, aqui na página 72, ele vai falar sobre a possibilidade de ele receber um novo nome para ele a partir do Dr. Gulen. Reparei que muitas pessoas no evento tinham nomes havaianos e, no entanto, não pareciam havaianas. Mark e eu pedimos a elas que nos explicassem o motivo daquilo. Fomos informados que, se tivéssemos vontade, o Dr. Gulen poderia nos dar um novo nome. A ideia era que nos identificássemos com um novo eu no caminho, de não ter nenhum eu e nos fundirmos com a divindade no zero. Eu já conhecia o poder de um novo nome. Então, perguntei ao Dr. Gulen se ele me daria ou poderia me dar um novo nome. Quando eu lhe fiz essa pergunta, ele disse que costuma consultar a divindade. Quando se sente inspirado, ele diz o que recebe. Mais ou menos um mês depois daquele primeiro seminário, ele me escreveu dizendo o seguinte: Joy, vi uma nuvem surgir na minha mente outro dia.
Ela iniciou uma transformação do seu eu, agitando-se lentamente e transformando-se em um amarelo bem suave. Em seguida, ela estendeu o seu eu como uma criança ao despertar na invisibilidade. O nome Al-Aqua, divino, emergiu da invisibilidade. Recebi a seguinte citação hoje como parte de uma mensagem de e-mail. Ó Senhor, que me transmites vida, concede-me um coração repleto de gratidão. Eu lhe desejo paz, além de todo entendimento. Paz do eu, Israel Ryukala. Percebem aqui, gente? Olha o finalzinho do e-mail. Eu lhe desejo paz, além de todo entendimento. Percebe que estar em paz, estar no amor, nessa conexão elevada, às vezes é mais importante até do que todo entendimento, porque tem muitas coisas aqui que a gente não consegue explicar de uma forma tão racional. São experiências muito emocionais. Vamos seguir aqui. Fiquei muito feliz com o meu novo nome. Nunca usei em público, mas o fazia quando escrevia para o Dr. Yulen. Embora o treinamento do fim de semana tivesse inserido "Eu te amo" no meu coração, pelo menos temporariamente, mesmo assim eu queria mais. O Joy sempre com esse desejo de autoconhecimento, de se aperfeiçoar, né? Então o Joy começa a enviar alguns e-mails para o Dr. Yulen, convidando o Dr. Yulen para ir para Texas, onde o Joy morava, para que juntos eles fizessem um evento que seria um jantar e uma palestra, onde o Dr. Yulen poderia falar um pouco mais sobre o Ho'oponopono, onde o Joy usaria todo esse evento do Dr. Yulen e a presença dele no Texas para poder se aproximar mais do Dr. Yulen e também poder tirar mais dúvidas, perguntar mais, aperfeiçoar o conhecimento dele. Então aqui na página 76 e na página 77, mais ou menos, eles vão falar muito sobre essa troca de e-mails e o convite de ir para o Texas. Lá na página 77, o Joy ele fala a respeito de uma característica que eu achei bem interessante pontuar aqui, porque eu acredito que não só eu, mas muitos de vocês vão se identificar com isso. Ele foi lá, fez o convite para o Dr. Yulen ir para o Texas fazer um evento. E para que ele pudesse realizar esse evento, ele começou nos e-mails fazer muitas perguntas, tirar muitas dúvidas, para que ele pudesse extrair o máximo de detalhes e fazer o melhor planejamento possível para esse evento acontecer. Então ele recebe em um dos e-mails do Dr. Yulen a seguinte afirmação, que eles iriam precisar esperar o evento acontecer, temos que esperar até o final do dia para ver o que acontece. E isso, gente, foi um super gatilho para o Joy, que é muito organizado. Aqui na página 75, ele diz o seguinte: anunciei um jantar exclusivo com o Dr. Yulen. Achei que talvez 5 ou 6 pessoas pudessem aparecer. Ao invés disso, quase 100 pessoas se mostraram interessadas e 75 delas pagaram por um jantar agradável e de qualidade para reservar um lugar à mesa. O Dr. Yulen me surpreendeu ao pedir uma lista com o nome de todas as pessoas que iriam comparecer ao evento. Ele queria fazer uma limpeza no que dizia respeito a elas. Eu não tinha certeza do que aquilo significava, mas enviei a lista mesmo assim. Depois que ele enviou a lista para o Dr. Yulen, ele começou a fazer muitas perguntas, né? Dr. Yulen, quem vai falar primeiro? Você ou eu? E você tem uma apresentação que você quer que eu leia para você? E o Dr. Yulen só dizia para ele: vamos ver, não faça planos. Isso me deixou pouco à vontade. Gosto de saber o que esperam de mim. O Dr. Yulen estava me fazendo pisar no escuro, ou talvez na luz.
O que nós, seres humanos, não temos consciência na nossa existência de momento a momento é de uma constante e incessante resistência à vida, começou ele. Essa resistência nos mantém em uma constante e incessante estado de afastamento da nossa identidade própria e da liberdade, da inspiração e, acima de tudo, do próprio Divino Criador. Em poucas palavras, somos pessoas deslocadas que vagamos sem rumo no deserto da nossa mente. Somos incapazes de prestar atenção ao preceito de Jesus Cristo. Não resistais. Não temos consciência de outro preceito. A paz começa comigo. A resistência nos mantém em um estado permanente de ansiedade e empobrecimento mental, espiritual, físico, financeiro e material. Para cada partícula de consciência que experimentamos, pelo menos 1 milhão se refreia inconscientemente. E essa partícula de consciência é inútil para a nossa salvação. O que ele quer dizer aqui conosco? Que enquanto o Dr. Hewlett estava nessa frequência do deixar fluir, confiando que na conexão com o amor, na conexão com a divindade, tudo aconteceria da melhor e mais elevada maneira, o Joy estava na sobrevivência, ele estava no medo, na insegurança, na ansiedade, ele estava na necessidade de planejar minuciosamente todos os detalhes para garantir que tudo saísse perfeito, sendo que o perfeito é aquilo que o Criador realiza em nós, sem nenhum esforço. Então, quando ele fala dessa resistência à vida, é esse movimento. Ao invés de deixar fluir e confiar que tudo aconteça da maior e mais elevada maneira, a gente cria resistência, ansiedade, medo, que gera muitos impedimentos naquilo que a gente quer realizar. Se identificou aí? Vamos começar a fazer Ho'oponopono para limpar isso em nós, né? E assim, gente, aqui na página 78, o Dr. Hewlett já chegou no Texas, e quando ele chega no Texas, a primeira coisa que ele faz é pedir para o Joy que o Joy leve ele no local onde eles vão realizar o jantar. E quando eles chegam lá nesse local, o Dr. Hewlett, quando entra na sala, ele sente a energia da sala e isso acaba deixando ele um pouco desconfortável. Então, aqui na página 78, ele começa a instigar o Joy para que o Joy trabalhe as suas próprias percepções e comece a fazer uma conexão com a energia da sala para perceber o que a sala está transmitindo energeticamente. E o Dr. Hewlett diz que ele percebe a sala cansada. E ele coloca o seguinte: a sala está cansada, comentou ele. As pessoas entram e saem e nunca amam. Ela precisa ser reconhecida. O pensamento era um pouco estranho. Uma sala é como uma pessoa? Ela tem sentimentos? Bem, seja lá o que for, a sala disse que se chamava Sheila. Sheila? A sala tem nome? Sheila deseja ser reconhecida. Eu não sabia bem como responder a isso. Precisamos pedir permissão para realizar aqui o nosso evento, declarou o Dr. Hewlett. Estou perguntando a Sheila se ela está de acordo. E o que ela está dizendo? Perguntei, sentindo-me um pouco tolo ao fazer essa pergunta. Eu não vou entrar, gente, tanto aqui nesse processo da descrição dele, das sensações que existem na sala, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. O que a gente pode extrair aqui como essência aqui nesse ponto? Que também já é uma percepção da energia. Quando o Dr. Hewlett entra na sala junto com o Joy, que ele começa a perceber a energia do local, a gente começa a trazer no livro
o conceito de que as energias geram memórias que ficam impregnadas em todos os objetos, em todos os livros. Então, se tudo está em mim, o sentimento ele nasce em mim. E conforme eu vou sentindo, eu vou vibrando esse sentimento, e isso que está em mim vai para o externo. À medida com que eu estou segurando esse livro, enquanto eu leio ele aqui, ele está gerando emoções em mim. Essas emoções que estão dentro de mim, elas vão começando a ir aqui para o lado de fora, a serem projetadas, e elas entram em ressonância com o campo energético desse livro, de uma forma que esse livro vai registrar todas as emoções que eu senti enquanto eu lia ele. Isso é um pouquinho do que a gente traz em energias impregnadas, memórias impregnadas. Existem algumas áreas de estudo energético que vai aprofundar bastante sobre isso. Energia de casa, energia nas paredes, energia nos objetos. Dentro do Theta Healing a gente também trabalha isso um pouquinho, mas como eu falei agora há pouco, eu não vou aprofundar tanto nisso, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E aqui no livro ele só faz mesmo a descrição e diz que para limpar a energia da sala onde eles fariam o evento, tanto o Dr. Hewlett quanto o Joy fizeram um processo de purificação com a intenção de limpar a energia da sala. Então, se você quer também praticar isso na sua casa, no seu quarto, em qualquer ambiente que você esteja, lembra que você precisa fazer concentração, conexão com a fonte criadora de tudo que é, conexão com essa divindade, com o amor perfeito, e entrar com a mais sincera e pura intenção de limpar toda essa energia que está impregnada nos móveis e nos objetos. Lembrei-me de que muitas culturas da antiguidade consideravam todas as coisas como estando vivas. Se a física estiver certa no que afirma, ou seja, que tudo que percebemos como sólido é formado apenas por energia, então falar com salas e cadeiras talvez possa ser uma maneira de reorganizar essa energia em uma forma nova e mais harmoniosa. O Dr. Hewlett olhou pela janela e contemplou a silhueta dos prédios contra o céu. Os enormes edifícios, a Assembleia Legislativa e o horizonte pareciam belos para mim. Mas não para o Dr. Hewlett. Vejo lápides, declarou ele. A cidade está repleta de mortos. Olhei pela janela, mas eu não via túmulos, nem mortos. Avistei uma cidade. Uma vez mais, eu estava descobrindo que o Dr. Hewlett usava os dois lados do cérebro em todos os momentos, de modo que conseguia ver estruturas como metáforas e descrevê-las enquanto as divisava. Mas eu não. Eu estava adormecido nos meus sapatos de olhos abertos. Seguindo aqui com a história da sala, eles voltaram ali a conversar sobre a sala, e aqui na página 80, o Dr. Hewlett fala que para que o evento possa acontecer na melhor e mais elevada maneira, eles precisam amar aquela sala. Então o Joey pergunta, como podemos amá-la? Diga simplesmente para ela, eu te amo. Respondeu ele. Parecia tolo dizer eu te amo para uma sala, mas eu fiz o melhor que eu pude. Eu já tinha aprendido que não precisávamos efetivamente sentir eu te amo para que isso funcione. Basta pronunciar as palavras. E foi então o que eu fiz. Depois que repetimos a frase algumas vezes, começamos efetivamente a sentir o amor. Depois de alguns momentos em silêncio, Dr. Hewlett pronunciou mais palavras de sabedoria. Aquilo em que acreditamos individualmente, memórias ou inspirações,
exerce um impacto imediato e absoluto em tudo que existe, dos seres humanos aos reinos mineral, vegetal e animal, disse ele. Quando uma memória é convertida em zero pela divindade, em uma única mente subconsciente, ela é convertida em zero em todas as mentes subconscientes, em todas elas. Aí volta, gente, no conceito, mais uma vez, no inconsciente coletivo. É como se nós nos conectássemos com todas as outras mentes, como se fosse uma teia, onde existe em algum nível uma conexão interna. Mas se a gente for voltar para poder compreender a nossa origem, lembra que eu acredito que foi até na última aula que nós conversamos sobre isso, que se a gente voltar para o nosso estado zero, o estado zero é onde nós somos a criação de Deus e que todos nós temos uma centelha de Deus em nós. Se todos nós surgimos a partir da mesma centelha, se é o mesmo núcleo de energia que se divide e solta, libera pequenos fragmentos de energia para a formação de cada um de nós, em algum nível todos nós somos parte do mesmo todo. Todos nós, ainda que fragmentados, quando unidos, somos uma energia só, a energia do Criador de tudo que é. Então, por isso que existe esse inconsciente coletivo, onde as nossas mentes se conectam. E através do Ho'oponopono, aquilo que eu vou limpando em mim, eu vou disponibilizando para esse inconsciente coletivo, para ele ser limpado também. Esse capítulo encerra lá na página 81 com o seguinte: o mais maravilhoso, contudo, é compreender que você pode apelar para o Divino Criador e pedir que ele elimine essas memórias da sua mente subconsciente e substitua-as na sua alma e na alma de todas as pessoas por pensamentos, palavras, realizações e ações da divindade. Como responder a isso? Tudo o que consegui pensar foi: eu te amo. E assim encerramos este capítulo. Um capítulo bastante longo, mas eu tentei trazer para vocês da forma mais ilustrada possível. E se você gostou dessa aula, já deixa o seu gostei, ativa as notificações, ativa o sininho e se você não se inscreveu ainda, já se inscreve. Eu vou estar esperando por você na nossa próxima aula, segunda-feira. Um beijo no seu coração e eu vou ficar aguardando seu comentário aqui embaixo me dizendo o que você está achando dessa aula. Até mais!